E você sabia que a República de Veneza foi a primeira nação do mundo a abolir a escravidão? Fica no vídeo até o final, tem informação importante até o final. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro do que é postado aqui. Eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare, canal feito especialmente para você, vêneto, e obviamente também feito para outras pessoas que tenham interesse na história vêneta ou, enfim, outros assuntos que são abordados aqui no canal. Antes disso, eu também gostaria de mencionar que temos o curso de Língua Vêneta, eu deixo aqui o link na descrição do vídeo e também nos primeiros comentários. É muito importante aprender a nossa língua porque não é só uma mera questão de utilidade, existe muita utilidade na língua vêneta para você, obviamente, saber se comunicar com os vênetos, né, com as nossas famílias, com os nossos irmãos que estão lá, porque, enfim, é a nossa língua, mas mais do que isso, digamos, a maior utilidade dessas, né, ao invés de só pensar na língua como um instrumento, uma ferramenta para você fazer uma prova e passar, são os nossos valores, né? A gente está aqui para preservar os nossos valores. Sem valores você não é nada. Não adianta saber 18 línguas se você não sabe nem a língua dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, da sua família. Então isso não adianta nada, você é apenas um capachinho do sistema. Vamos lá. Foi a República de Veneza o primeiro estado nacional a abolir, sim, a escravidão. Poucas pessoas sabem disso. Os primeiros sinais em direção a isso chegaram logo no ano de 876, depois de Cristo, com a Sereníssima República de Veneza, né? Então, por iniciativa do doge chamado Orso Partecipacio, que promulgou, então, uma lei a qual proibia vender, comprar e transportar e, enfim, imar os escravos. E muito menos estava permitido pagar alguém para que transportasse esses escravos para dentro da Sereníssima República de Veneza. Então, a gente pode observar que em 876 já temos esse avanço, né, de civilização, né, civilizatório ali dentro da Sereníssima República de Veneza. Porém, foi o doge Piero, né, foi o doge Piero Candian que, com uma promissão de 960, do ano de 960, proibiu inteiramente o negócio com a escravidão, tá? 960. Esse, porém, foi apenas um primeiro passo, como se destacam em vários trechos, né, escrito por alguns autores importantes. Foi um dos primeiros passos para a civilidade, pois a proibição ao comércio não abrangia a propriedade, tá bom? Então, obviamente, foi começando devagar e foi pegando outras esferas aí. Por enquanto, ainda não abrangia a questão da propriedade, e isso significa que eram diversos os nobres vênetos que tinham posse, sim, de um escravo adquirido através de tratativas privadas. Muito bem? Esse problema a República foi resolver alguns anos mais tarde, quando foram emanadas provisões legislativas para se conter e controlar esse fenômeno aqui da escravidão, tá? E dentro das propriedades. Se desenvolveu, assim, muitas limitações e sanções, entre elas o confisco dos bens de quem possuía um escravo. Assim, eles foram desencorajando, né, os nobres na aquisição dos escravos ao decorrer do tempo, até que essa prática foi totalmente exterminada da República Vêneta antes mesmo do ano 1000. Só que vamos lá, vamos se aprofundar um pouquinho. Quem eram os escravos, né? Como nós estamos aqui no Brasil e temos muito essa ideia de que só o negro foi escravizado, é bom a gente falar sobre isso. Olha só, não eram negros os escravos da Sereníssima República de Veneza e bastante a maior parte da Europa também não eram negros. Eram principalmente eslavos e pessoas do Oriente Médio. Então, não eram africanos, essa escravidão africana ela praticamente era inexistente na Sereníssima. Na escravidão, assim, a gente tem que ter essa ideia que tanto na escravidão quanto nas guerras, os interesses principais eles são comerciais. Eles estão acima de tudo, acima de religião, acima de etnia, acima de qualquer coisa, tá bom? Interesses comerciais, não fiquem se enganando como muitas pessoas fazem. Não eram só europeus, isso aqui é bom destacar, não eram só europeus que comercializavam escravos, tá bom? Mas o mundo inteiro e principalmente a África. O continente africano foi aí um grande, digamos, comprador e exportador de escravos. Olha só, o comércio de escravos para os muçulmanos era realmente um negócio seguro e próspero, destacam aqui muitos autores. Mas em 960 depois de Cristo, que já foi mencionado aqui, todos os escravos que chegavam a Veneza eram libertados. Então,
ali em 960, se porventura já era proibida, né, essa questão da escravidão, se chegava em Veneza, ali eles eram automaticamente libertados, não adiantava trazer escravos para ali, não se podia fazer nenhum comércio, nenhuma compra, nenhuma venda com esses escravos, era proibido por lei. Se quisessem, esses escravos, eles poderiam se juntar aos empregados dos nobres, porque os nobres tinham empregados, era permitido ter empregado, como é hoje, né? Os nobres tinham esses empregados, e esses escravos, quando chegavam, eles podiam permanecer aí se quisessem, senão podiam voltar, né? Então, eles alojavam-se nos palácios ou nas casinhas que se erguiam perto dos edifícios centrais dos ricos e nobres e eram pagos, sim, com um salário mensal que devia servir para o sustento das suas famílias. Olha aí, já tinham bastante avanço para aquela época ali, em 960, a partir de 960, tá? A família nobre vêneta também fornecia refeições 2 vezes ao dia para todos os seus empregados, mesmo quando boa parte da população vêneta só podia pagar por uma refeição ao dia. Vocês sabem que existiu muito tempo de miséria, de peste e tudo mais, mas pelo menos na história o que tem registrado é que os seus empregados sempre eram bem tratados naquele período ali, tá? Além disso, a pedido do nobre, era escolhido um filho ou uma filha dentro da família, né, dos empregados ali, enfim, que eram ex-escravos, que recebiam uma educação para que pudessem ler e escrever. Assim, o educado poderia representar melhor a casa da qual dependia, prestigiando ainda mais a família nobre. Em suma, Veneza, naquela época, era o único estado democrático do mundo que devolvia a liberdade aos seres humanos, né, que haviam se tornado escravos. Independente se eles eram escravos de alguém ali ou se eles chegavam para serem feitos como escravos. Então eles poderiam ter a liberdade novamente e escolher o que eles iriam querer fazer. Permanecer ali trabalhando para alguém ou voltar ou ir para algum outro lugar. Enfim, isso não era proibido. Na República Vêneta, quem valesse a pena, como destacam muitos, né, quem valesse a pena tinha a oportunidade de se expressar e gozar dos mesmos direitos de todos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, comenta aí. Se não gostou, também comenta. Enfim, deixa sua opinião sobre isso, se você já sabia. E, mais uma vez aí, te convido para aprender língua vêneta, a língua dos vênetos, a nossa língua. Tchau, tchau, Strucon.